número 2. Eu vou ler aqui o 1 e o 2 só para dar a sequência daquilo que a gente já pregamos aí na ceia passada. Hoje é dia do sacramento do Senhor, da Santa Ceia, e sempre estamos procurando trazer uma mensagem ligada ao assunto, da Santa Ceia. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te somos muito agradecidos por poder ler a Tua palavra e saber que o Senhor sempre tem algo a falar conosco, a nos edificar e até nos relembrar de coisas que já ouvimos, para que nós possamos ser edificados. Então fala conosco, usa o Teu servo pela Tua misericórdia, no poder do Teu Espírito Santo, no nome bendito de Jesus. Amém. Graças a Deus por isso. Irmãos, nós estamos pregando nos dias da ministração da Santa Ceia, com o tema As Heranças da Nossa Justificação. Nós aprendemos na mensagem anterior que é Deus quem justifica o pecador. Deus, através de Cristo, do sacrifício vicário de Cristo, lá na cruz do Calvário, Ele toma o nosso lugar, e Ele morre em nosso lugar. Ali é aplacada a ira de Deus sobre Ele, E aí nós somos perdoados dos nossos pecados através do sacrifício de Cristo, do sangue dele derramado na cruz como justo, E ali nós, agora, diante desse sacrifício aceito por Deus, nós também somos declarados justos diante dele. E não é por méritos, como muitos acham, nem por obras, mas pela justiça de Cristo que foi imputada a nós, que foi dada, foi concedida a nós. Por isso que a gente vai dar sequência nesse assunto. E que é por nós recebida mediante a fé. A fé é sempre presente. A fé nos leva a nos apropriarmos dos benefícios de Cristo realizado na cruz em nosso lugar. Então, por isso, a primeira herança que recebemos da justificação é a paz com Deus. Nós fomos reconciliados com Deus. Então, nós temos paz com Deus. Mas, Paulo continua e ele diz que, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, pelo qual Cristo, ligado também à justificação que foi operada através dele. Então, o ato da nossa justificação, realizado por Cristo na cruz do Calvário, nos concedeu pela fé o acesso e a permanência na graça de Deus. Então, a segunda herança é o acesso e a permanência na graça de Deus. O acesso, a palavra acesso, do original, do grego, o significado é ter aproximação. É como se fosse aí a permissão para entrar na presença do rei mediante o favor de outrem. Então, Cristo, Ele nos concede essa graça de ter acesso. Isso se relaciona ao nosso relacionamento com Deus, pelo qual nos tornamos aceitáveis a Ele e recebemos a certeza de que Ele nos olha agora com favor, porque nós não éramos dignos de nada, mas Ele nos olha agora com favor. O acesso à graça da justificação é uma herança presente e contínua na vida dos regenerados. Só o crente, o transformado pelo Espírito Santo, pelo poder da palavra, recebe esse acesso. São aqueles que já nasceram de novo. E aqui nós temos uma condição que foi originada lá no passado. Lá atrás, há mais de 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário, no sacrifício de Cristo por nós. Essa graça
está alicerçada a herança que nós recebemos da nossa justificação. O que estava acontecendo ali era um ato da graça de Deus. Então, antes da morte de Cristo, eu queria que você prestasse muita atenção, porque nós acabamos de cantar o primeiro cântico, falando dessa frase que eu vou citar agora aqui. Antes da morte de Cristo, os judeus estavam separados de Deus pelo véu do templo. E nós, considerados como gentios, nós estávamos separados de Deus pelo muro externo do templo. Nós não poderíamos se aproximar de Deus, da arca que estava no templo. Essa separação, ela aconteceu por causa do nosso pecado. E o profeta Isaías, escrevendo a revelação de Deus para os nossos corações, mais de 700 anos antes de Cristo nascer, ele nos fala que foi os nossos pecados que nos separou de Deus. Isaías 59, 2. Foi as nossas iniquidades que causaram separação, causaram um abismo. E por isso que Cristo tinha que vir morrer lá na cruz do Calvário, para abrir esse acesso para Deus. Então, quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele rasgou o véu da separação. Irmãos, e é maravilhoso como que o doutor Lucas registra no seu evangelho esse momento. Se você puder abrir sua Bíblia, está lá em Lucas 23, versículos 44 a 46. Lucas, ele faz uma investigação acurada a respeito dos fatos sobre Jesus Cristo, dos acontecimentos. E ele vai dizer que já era quase meio-dia. Escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até às 3 horas da tarde. E o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Queridos, não foi só Lucas que nos revela esse acontecimento, mas Paulo, ao desenvolver a teologia bíblica, teológica da palavra de Deus, lá em Efésios 2,14, ele diz: porque ele é a nossa paz. Quem? Cristo Jesus. De dois povos ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede da separação que estava no meio, que ele chama de a inimizade. Então, tanto o véu que separava os judeus da presença de Deus, da entrada do templo para dentro, onde estava a arca, como também um muro da separação que estava fora, que separava os gentios de entrar, tudo foi desfeito. O véu se rasgou, o muro da separação foi derrubado. Agora em Cristo, judeus e gentios que creem na obra de Cristo têm acesso a Deus. Israel como povo, como nação, não é nada menos, nada mais do que uma nação. Porque o povo de Deus agora é a igreja de Jesus na terra. Aleluia. Amém? Glória a Deus por isso, meus irmãos. Quantos ensinamentos tem errado aí ainda sobre esse assunto? Não é o que a gente tem para falar aqui agora, mas é preciso citar. Nós somos o Israel de Deus hoje. Nós somos a igreja de Deus espalhada por todos os lugares longínquos da terra. Aonde haver um que crê em Deus, que crê em Jesus, que morreu e ressuscitou e que vai voltar para buscar a sua igreja. É a igreja de Deus. Que maravilha a obra de Jesus. Através da sua morte, ele nos introduziu, ou seja, nos deu o ingresso na presença de Deus. Ele abriu as portas, ele abriu o portão para estarmos na presença do eterno Rei dos Reis. E lá, meus irmãos, e por causa dele, nós encontramos graça sobre graça. Ele veio ao mundo cheio dessa graça. João, ao escrever ao seu evangelho, capítulo 1, versículo 14, 16 e depois 17, ele vai afirmar que Jesus veio cheio de graça e graça sobre graça. Meus irmãos,
Em Cristo nós encontramos a imerecida bondade do eterno Deus. E não o merecido juízo de Deus. Era para nós estarmos no inferno. Mas pela graça nós encontramos socorro. Nós encontramos bondade do eterno Deus. Cristo abriu o acesso a essa graça através da sua morte na cruz. Ele é o portão de entrada, a porta de entrada. E agora nós somos aceitos, nós somos apresentados a Deus como filhos, como herdeiros, como cidadão do céu. Mas, meus irmãos, há uma coisa que precisa a gente entender também. Que quando as portas foram abertas, quando foi rasgado o véu, quando foi derrubado a parede da separação, as portas também foram abertas para adoração. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, lavado pelo sangue de Cristo, que você é um adorador. Amém? Depois que nós fomos justificados, recebemos a graça do acesso para a adoração. Nós podemos agora entrar no santuário para adorar. Por isso que é tão maravilhoso cantar. Adoração não é só cântico. Mas faz parte, quando nós cantamos, nós nos sentimos tão bem. Adoração é algo que vem de dentro. É um espírito contrito com Deus, que adora a Deus em espírito e em verdade. Não é? Desfrutamos de uma aproximação diária diante do Rei Eterno. Aonde você estiver, você pode ser um adorador. Você pode adorá-lo, você pode em espírito e em verdade falar das grandezas de Deus em louvor, em adoração a Deus. E o apóstolo Paulo, nesta mesma carta, no capítulo 12, de 1 a 3, essa carta é uma das mais lindas que Paulo escreve. Quando a gente vai ler Efésios, a gente vai dizer a mesma coisa, né? Que a Bíblia toda é linda. Mas, irmãos, lá no capítulo 12, versículo de 1 a 13, Paulo nos apresenta como devemos nos apresentar diante de Deus para adorá-lo. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele vai dizer: este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, preste bem atenção, porque se você ler a carta de Romanos, você já vai estar sabendo do que eu vou falar agora. E aí eu estou convidando você para ler a carta de Romanos, vale a pena. Paulo, até o capítulo 11, ele vai tratar da doutrina da graça, ou das doutrinas, né, que envolve aí a justificação, a nossa redenção, o que Cristo fez por nós. Então ele trata da doutrina, do que Cristo fez. E agora ele passa a tratar da ética. Ele passa da teologia para a vida, ele passa do ensino para o dever. E neste 3 versículos, Paulo foca a sua atenção para o relacionamento com Deus, para uma vida de adorador. Já que Cristo rasgou o véu, derrubou o muro da separação, nós temos acesso agora a Deus, então nós podemos adorá-lo. Aleluia. Que coisa linda, meus irmãos. Então ele ensina, Paulo ensina a não cultuarmos o corpo, mas a cultuar a Deus por intermédio do corpo. Irmãos, as pessoas estão por aí hoje adorando o corpo. Quem sabe um dia nós vamos pregar nesse texto aqui e explorar mais essa situação. Mas Paulo quer que através do corpo nós possamos adorar a Deus. Antes de sermos regenerados, nós oferecemos os nossos membros ao pecado. Capítulo 6, versículo de 12 a 14. Agora, oferecemos o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus, culto a Deus. Sabe por quê, irmãos? O nosso corpo agora é santuário, é morada do Espírito Santo. Nós somos morada de Deus, não há riqueza, não há algo mais esplêndido, mais grandioso do que essa notícia. Aleluia. Fomos comprados por alto preço e devemos glorificar Deus no nosso corpo. E nós só podemos desfrutar dessa bênção por causa do estado da graça, da justificação, mediado por Cristo, que nos foi
que nos concedeu o acesso ao Pai. E por isso, queridos irmãos e irmãs, o acesso vem acompanhado da permanência. Aí eu estou voltando para Romanos 5:2. Então o texto diz, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé. Nós já falamos de fé na mensagem anterior, nós estamos deixando aqui um pouco fora. Esta graça na qual estamos firmes. Para ser firme, está ligado à fé. Mas o que o texto está nos trazendo agora é que, além de nós ter o acesso a Deus, o caminho aberto, o portão aberto, nós podemos permanecer nesse acesso. Trata-se de uma condição permanente e inabalável que se origina de uma ação realizada no passado, lá na cruz, através da mediação de Cristo, que nós fomos restaurados à graça da justificação, a qual agora nós estamos firmes. A graça abriu acesso. Agora nós estamos firmados. É permanente e é para sempre. Ninguém pode te impedir de entrar. Eu quero aqui, com muito cuidado, porque tem certas críticas que elas têm que ser faladas, que elas são construtivas. Eu já vi pessoas no meu gabinete pastoral ou em discipulado dizer, olha, o pastor fulano falou que eu não posso mais orar. Eu estou vivendo uma vida de pecado, eu não posso mais ter acesso a Deus. Mentira! O acesso a Deus é dado através do sacrifício de Cristo. E você agora, você tem livre acesso. Seja qual for o pecado que está doendo aí, você pode clamar pelo sangue de Jesus. Você pode entrar na presença do Pai em nome de Jesus. Confessar, pedir perdão. A porta está aberta. Aqui nos certifica que o cristão justificado desfruta desta herança periodicamente, todo dia, toda hora. Estamos sempre com acesso aberto à presença de Deus. Nós estamos firmes, porque não perdemos o acesso a Deus. Amém? Não perdemos, irmãos, a salvação. Uma coisa está ligada à outra. Crente, redimido, lavado pelo sangue do Cordeiro, eleito, não cai da graça. Essa é uma falsa doutrina ensinada por aí. Somos sustentados e nós somos guardados por Deus. Nós estamos selados pelo Santo Espírito da promessa. Se você é filho, tem acesso todo momento à presença de Deus, e dele recebemos a ajuda necessária que nós precisamos. Temos total segurança de que estamos guardados e seguros. Seja o que vier, seja o que tivermos que passarmos. Enquanto estivermos nesse mundo, teremos lutas, teremos aflições, perseguições, escassez, enfim, coisas que tentarão enfraquecer a nossa fé. Porém, a graça de Deus nos manterá firme para não abandonarmos a fé. Apesar das dificuldades impostas pelo pecado, a graça de Deus nos manterá firme para o dia do nosso encontro com Cristo. Aleluia. Você não pode se salvar sozinho. Quem salva é Deus através de Cristo. E é Ele que nos mantém na fé. Irmãos, estamos firmes. E o que acabamos de falar aqui nos situa no quinto ponto do calvinismo, conhecido como doutrina da perseverança dos santos. Os crentes em Cristo estarão firmes com Deus neste mundo até o fim das suas vidas, até o dia que Cristo voltar para buscar a sua igreja. Que agora, na participação do sacramento da ceia, nós possamos ser gratos a Deus pela nossa justificação, que nos proporcionou através do sacrifício de Cristo a herança da paz com Deus e a herança do acesso e da permanência na graça de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém?
Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos curvar nossas cabeças. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Nós vamos orar. Santo e eterno Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado pelo acesso. Obrigado pela permanência, a firmeza que nós temos, não de nós, mas que provém de Ti. Porque nós estamos seguros e guardados pelo Senhor. Que graça maravilhosa, Senhor, a graça de Jesus, de se entregar por nós naquela cruz, de nos justificar. E agora nós temos essas heranças no nosso coração. Nós estamos, Senhor, realmente reconciliados. Nós temos paz com o Senhor, nós temos acesso a Deus, nós temos essa permanência desse acesso. A porta foi aberta, o véu foi rasgado, o muro foi derrubado. E agora nós podemos entrar na Tua presença, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Nós oramos agradecidos. Amém. Graças a Deus.